Muito bom dia a todos. Iniciamos estendendo nossos cumprimentos aos senhores membros. Hoje, de maneira especial, ao doutor Ednei, que participa pela primeira vez conosco. Seja muito bem-vindo, doutor Ednei. Cumprimentos ao senhor procurador, senhores servidores que se encontram presentes, a população que nos assiste de maneira geral. Está aberta a sessão, anunciando que ficam adiados, em razão do pedido de vista, os processos 601.070 e os 600.007, que são itens 1.1 e 1.2 da pauta eletrônica. Anuncio ainda, esse é uma retirada de pauta do processo 601, 699 e 35, que é o item 1.6 da pauta eletrônica, isto a pedido do relator. Presidente, os embargos de declaração que eu pedi vista, acho que ele é 1.1 da pauta, eu posso colocar ele agora. Sim, já 1.1? É 1.1 da pauta eletrônica, eu acho. Mas nós não anunciamos. A Benedita? O Marilson estava aguardando, eu não sei se... O 601.070. Chamava, não, né? Não tem problema, não. Acho que é só embargo, né? Embargos, né? Então, é o 601.070. Então, nós temos um probleminha de ordem técnica aqui, que é necessária a convocação da desembargadora Marilson, que participou dessa votação, doutor Jorge. Não, tudo bem. Ela está aguardando também, ok? Então, ele continua adiado. E nós vamos, inclusive, já agendar, então, já que Vossa Excelência está dizendo que já está preparado com o seu voto, fica, então, a gente já vai incluir na próxima sessão. Aliás, já está inclusa, né? Nós só faremos a convocação da desembargadora Marilson para que, sim, possamos votar esses votos, tá ok? A ata da sessão anterior fica aprovada diante da ausência de manifestação em sentido contrário. Doutor Bruno, o senhor é relator dos autos 1.3, é o PJE 0601-319. É um embargo de declaração com efeitos modificativos, prestação de contas, candidato ao cargo de deputado estadual, eleição 2018. É embargante nesses autos Rivaldo Rosa da Silva. Vossa Excelência é relator e eu lhe passo a palavra. Obrigado, senhor presidente, eminentes pares, senhor procurador regional eleitoral. Cuida-se de prestação de contas apresentadas por Rivaldo Rosa da Silva, candidato ao cargo de deputado estadual pelo MDB nas eleições gerais de 2018. Publicado o respectivo edital, não houve impugnação das contas pelos legitimados, conforme edital. A Controladoria de Controle Interno manifestou-se pela intimação do candidato para se manifestar sobre irregularidades encontradas. Intimado, o candidato pleiteou a dilação do prazo, que foi deferida, possibilitando a defesa acostada ao edital, bem como a juntada, inclusive, no sistema SPCE, da retificadora de prestação de contas. O órgão técnico contábil, em parecer conclusivo, manifestou-se pela reprovação das contas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer pela desaprovação das contas do candidato, senhor presidente. É o relatório. O senhor procurador? Gente, ratifico o parecer, não sem antes também cumprimentar e dar as boas-vindas ao doutor Ednei a esta corte. Muito obrigado. 601.319. Só um detalhezinho, doutor Bruno, Vossa Excelência está com 0601.319? Pelo amor de Deus, pior que não é. Não, se for o caso, peraí, tem algum outro de Vossa Excelência? Não, né? 5. É 1.5? Que Vossa Excelência fez leitura é 1.5 desse relatório? É Rivaldo, senhor presidente. Rivaldo Rosa da Silva. Rivaldo Rosa da Silva? É 0601.319, não é isso? Só que meu número aqui em cima tá... É 1.3 da pauta, não é isso, doutor Bruno? Rivaldo, 1.3. É Rivaldo. Será que eu mandei pro... É isso mesmo. Então a inconsistência é apenas no número. 060-1319, presidente. Sim, mas o seu número parece que está constando aqui com o outro. O meu tá errado. O meu tá 0601533. Acho que foi o cabeçalho aqui que ficou errado. Exatamente. Então fica retificado, Vossa Excelência, aqui. Mas assim como nós fizemos o pregão, fica mantido, é o 0601.319. Está mantido. 319. Vossa Excelência já fez o relatório e pode, então, por favor, continuar com o voto. Obrigado, senhor presidente. Desculpe aí pelo nosso equívoco. Então, passamos ao voto. O candidato Rivaldo Rosa da Silva declarou a arrecadação total no valor de 84 mil.
as despesas contraídas foram da ordem de 69.840,23. A arrecadação adveio da fonte outros recursos, 10.465, e recursos públicos, 60 mil. Eminentes pares, no que interessa aqui, existiram algumas irregularidades que, individualmente, ele sanou algumas. Licença, presidente, doutor Bruno, aqui se trata do embargo de declaração, não? Não. Eu acho que embargo de declaração. O voto anterior, não? Meu Deus do céu, então houve aqui. Presidente, vamos passar para o próximo? Sim. Eu imprimi o voto, mas eu acho que eu fiz confusão. O senhor imprimiu, possivelmente, pode ser que seja o voto da prestação, né? Pode ser o voto embargado. Já os embargos. Foi isso que eu fiz, então. Então é por isso que está com a numeração errada. Eu imprimi o voto da prestação de contas, né? Que é a prestação de contas minha. Mas eu já vou achar esse voto. Tá, então vamos fazer o seguinte, enquanto Vossa Excelência procura, e eu vou suspender esse julgamento, em havendo condições técnicas, nós retomamos ainda hoje. Caso contrário, nós adiamos aí e jogamos para a próxima sessão. O senhor presidente? Pois não. E, infelizmente, eu não posso nem pôr a culpa no estagiário, né? Não, dessa vez não. Mas, doutor Bruno, o voto, a gente já teve acesso ao voto, ele está encaminhado aí no WhatsApp. Foi na hora de imprimir, ontem que eu imprimi o voto errado. Ontem à noite eu fui imprimir para revisar. Vossa Excelência tem ele aí eletronicamente, se quiser fazê-lo. Tem como fazer ele eletronicamente? Nós estamos por e-mail, inclusive, aqui, ó. Pois é. Mas o que eu mandei para o Breno está errado também, senhor presidente. Não, deixa eu ver aqui. Eu acho que está certo, doutor Bruno. Não, está certinho aqui, sim. É o embargo de declaração. Já me mandaram aqui, ó. Muito bem, senhor presidente. Eu posso dar sequência, então? Agora sim, por favor. Pedindo vênia, mais uma vez, Vossa Excelência. Cuida-se de embargo de declaração e impressão de contas, de campanha, oposto por Rivaldo Rosa da Silva. Aí, ó. Agora a minha assessora está falando que mandou certo para ele. A assessora, ela acertou e mandou para mim também. Eu que fiz confusão, realmente, na hora de imprimir. Peço perdão mais uma vez. Embargo de declaração oposto por Rivaldo Rosa da Silva em face do acordo 27738, exarado por esta corte. Dispenso da leitura. Em suas razões recursais, o embargante suscita omissão e contradição no julgado, pugnando pelo provimento do recurso, com atribuição de efeito infringente para o fim de aprovar as contas do prestador. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo improvimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Só mais uma vez, doutor Pedro, só para... Vossa Excelência... Mais uma vez ratificado, senhor presidente. Agora sim, ratificado. Retorna a palavra, doutor Bruno. Eu estou aqui negando provimento aos embargos, em consonância com o parecer ministerial, porque o embargante, ele repisa as questões que foram afastadas por ocasião do julgamento da prestação de contas. Não existe, portanto, contradição, omissão ou obscuridade. Ele pretende a rediscussão do mérito, razão pela qual o voto, Vossa Excelência, tem em mãos. Eu estou negando provimento aos embargos e mantendo a decisão proferida por esta corte em sede de prestação de contas, que inclusive foi de minha relatoria, por isso o equívoco na hora da impressão ontem à noite. Como voto, senhor presidente? O voto do doutor Jackson Coutinho. Com o relator. Doutor Ednei Ferreira. Por favor, doutor Ednei, o senhor clica para abrir o som. Com o relator, Excelência. Ok. Desembargador Sebastião Barbosa. O senhor também clica para abrir o som, desembargador Sebastião. Eu só estava fazendo um teste para ver como que eu ia fazer. Mas conseguiu. Com o relator. Doutor Sebastião Monteiro. Com o relator. Doutor Flávio Henrique. Com o relator, presidente. Então, o resultado do tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Doutor Jacques, o senhor está em condições de votar o 1.4? O que é que eu... É o da Janaína, 601. Isso. 234. Então, vamos colocar em pauta para votação o 1.4, PJE 0601-234,
É uma prestação de contas, candidato ao cargo de deputado estadual, eleição de 2018. É requerente nesses autos Janaína das Dores Vieira Nascimento, como dito é da relatoria do doutor Jackson, que tem a palavra. Trata-se de prestação de contas de Janaína das Dores Vieira Nascimento, candidata para o cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. O órgão técnico deste tribunal, no relatório preliminar para expedição de diligência, detectou várias irregularidades na presente prestação de contas, que ensejou sua imediata intimação. Devidamente intimada, para esclarecer as irregularidades apontadas, a candidata manifestou conforme ID 2210172. A CCIA, após realizar o procedimento de análise em parecer conclusivo, opinou pela desaprovação em apreço em razão das impropriedades relatadas no item 1.3 e no item 1.2, bem como pela devolução do Tesouro Nacional no valor de R$ 3.600. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas, bem como pela devolução do Tesouro Nacional do valor de R$ 3.600. É o relatório. Ouço o senhor procurador. Senhor presidente, nesse caso sob julgamento, importa fazer algumas considerações, porque, salvo engano, é o primeiro que é apresentado a este tribunal em que foi feito pedido de devolução em razão da aplicação de recursos irregulares de campanha, mas que, em razão da situação emergencial em que estamos vivendo, e a partir de recomendação da própria Procuradoria-Geral da República, no intuito de buscar, enfim, esforços comuns em razão da situação de pandemia que enfrentamos, foi expedida essa recomendação, tanto pela Procuradoria-Geral quanto pelo Conselho Nacional, para que todos os membros do Ministério Público, em feitos que atuassem e que envolvessem valores de cunho indenizatório, pudessem avaliar, fazer pedido de destinação diretamente aos fundos de saúde. E assim que, ao receber essa recomendação, fiquei a questionar-me o que, afinal, poderia, dentro de meu mistério, provocar a Justiça Eleitoral para, eventualmente, enfim, também imbuir-se nesses esforços comuns a todos os ramos de justiça. E assim cheguei à conclusão que não temos números relevantes de processos criminais com suspensão condicional ou transação, de modo a que se pudesse fazer esse tipo de destinação. Então, naturalmente, assim eu descartei. E fiquei, então, a pensar, bem, já que não tenho aquele padrão, quais seriam os casos mais comuns que temos no âmbito do Tribunal Regional, para que eu pudesse fazer uma análise mais aprofundada. E assim, até por questão de pragmatismo, cheguei às eleições de 2018, porque, afinal, é o maior quantitativo de processos que temos, e passei, então, a refletir sobre os valores que, eventualmente, estão envolvidos em processos dessa natureza. Basicamente, processos que são, em sua grande maioria, de prestação de contas, ou algumas ações eleitorais que também culminam com sanções. E assim, então, identifiquei de início a natureza desses dois débitos e, verificando toda a disposição que trata das multas, cheguei à conclusão que não era possível fazer qualquer tipo de destinação ou pedido de destinação sequer em relação às multas eleitorais. Isso porque, senhores julgadores, a multa eleitoral, ela é um débito que tem destinação vinculada. Os valores recolhidos a título de multas eleitorais, sejam, enfim, doações acima de limite, propaganda irregular, condutas vedadas, todos esses tipos de débitos, eles possuem uma destinação vinculada ao fundo partidário. Então, como há essa destinação específica por lei, reputei que seria realmente assim uma intervenção também muito severa em todo o sistema de financiamento de campanha, porque são recursos que são disponibilizados para, enfim, o custeio das atividades partidárias, muitas vezes também até o próprio financiamento eleitoral. Então, reputei que esse tipo de recurso seria, de fato, inviável trabalhar com qualquer pedido de alteração de destinação orçamentária. Contudo, verificando os pedidos de devolução,
cheguei à conclusão como, em razão de sua natureza ressarcitória, e, em especial, atento ao fato de que a legislação dispõe que esses recursos, diferentemente das multas, eles não são destinados ao fundo partidário, eles são destinados à conta única do Tesouro. Pois bem, então, nesse ponto já há essa desvinculação a todo o sistema de funcionamento partidário da República, né? Há, na verdade, uma devolução, ressarcimento ao erário federal que entra na sua conta única, né? E, a partir daí, vai ter as destinações sucessivas que o gestor assim entender. Pois bem, verificando no que diz respeito a essas devoluções, a resolução 23553 de 2017, aquela que trata das prestações de contas da campanha de 2018, ela traz um dispositivo, o seu artigo 82, parágrafo 2º, que abre a possibilidade de que sejam alterados os parâmetros dessa destinação, que não tem nenhuma vinculação legal, a algum fim específico do Estado, e que permite fazer, então, portanto, essa alteração de alguns parâmetros que ficam muito claros, como multa, incidência de juros, correção monetária, etc. Muitas vezes até para ajustar o comando judicial à boa-fé daquele candidato em determinada situação. E aí, em cima desse dispositivo, que me pareceu também dá fundamento a uma interpretação mais ampla, que busquei interpretá-lo de maneira absolutamente excepcional em face da situação de emergência que estamos vivendo, e isso o submetia a um juízo de proporcionalidade sobre o pedido que eventualmente poderia ser feito de se postular essa redestinação. E aí, enfim, verifiquei que, no presente caso, nós temos basicamente um conflito, uma tensão entre dois valores fundamentais do nosso sistema constitucional. O primeiro deles, o direito fundamental à saúde pública, e, por outro lado, a ordem orçamentária, em especial em decorrência dessa determinação de devolução à conta única do Tesouro. Então, nós teríamos, por um lado, a saúde pública, por outro lado, a ordem orçamentária. Saúde pública essa que, em abstrato, tem um peso constitucional mais relevante, por ser direito fundamental e condição à dignidade da pessoa humana, ao passo que a ordem orçamentária não seria, e que, concretamente, a ordem orçamentária ela está mitigada, né? Nós temos um decreto de calamidade pública do Congresso Nacional, temos aí também diversas outras iniciativas dos poderes públicos, no sentido de, enfim, reconhecer que na quadra atual a relevância realmente ela prepondera em favor da saúde pública. E aí, então, entendi que um pedido de mera alteração de destinação orçamentária não implicaria alterar o beneficiário desse ressarcimento, quer dizer, o dinheiro é da União, voltará para a União, mas, ao invés de seguir para a conta única do Tesouro, que pudesse seguir já diretamente aos fundos de saúde. Isso não obrigaria a aplicar o dinheiro em saúde, isso não obstacularizaria a que o gestor de saúde também, inclusive, pudesse reverter a conta única do Tesouro Nacional. A ideia é tão somente acelerar o trâmite orçamentário, disponibilizando esses recursos de imediato para, se necessário e for o entendimento do gestor de saúde, puder já utilizá-lo de imediato ao combate à pandemia. E aí, um dos pontos também que, inclusive, foi questionado, porque essa foi uma iniciativa que acabou também tendo bastante repercussão, até mesmo porque muitas vezes confundiam essa iniciativa com, na verdade, a alteração como receitas do fundo eleitoral, mas não porque essa discussão foi posta no parlamento, enfim, estamos acompanhando isso. Esses recursos não se confundem com os recursos do chamado fundão eleitoral. Na verdade, são recursos que são direcionados à conta única do Tesouro.
E aí, consultando também a própria administração, os servidores da administração do TRE, que fazem essa gestão desses débitos, foi-me dito que cerca de 15% a 20% de todas essas devoluções são feitas voluntariamente. Então, em que pese realmente nós não possamos comparar qualquer tipo de destinação àquelas que são feitas pela Justiça Comum, aqui digo que até hoje, desde o dia 25 de março, foram apresentados em diversos processos pedidos do Ministério Público dessa destinação, que até hoje totalizaram 1,7 milhão de reais. Tá? Claro que nem todos são pagos, na verdade, nem todos serão reconhecidos por Vossas Excelências, mas dentro desse parâmetro de que 15% a 20% pagam voluntariamente, nós teríamos uma estimativa de que, num período de tempo muito curto, nós pudéssemos, de alguma maneira, destinar cerca de 340 mil reais ao combate à pandemia por meio dessa destinação orçamentária aos fundos de saúde. E aí, até mesmo em razão de toda, enfim, da discussão que essa iniciativa acabou levantando, acabei depois refletindo que poderia, de fato, ser uma iniciativa interessante sob a ótica também do sistema de justiça eleitoral, que poderia ter alguma oportunidade de se engajar juntamente aos ramos da justiça comum e assim como aos demais ramos de justiça especializada que têm, dentro de suas competências e atribuições, procurado, tanto quanto possível, fazer algum tipo de destinação. Né? Acredito, senhores julgadores, que isso, inclusive, esse engajamento da justiça eleitoral a legitimaria mais perante a sociedade, mas, principalmente, sob a ótica do devedor, eu penso que ele teria um estímulo dobrado, porque, se, por um lado, ele tem esse débito em aberto, a partir do momento em que ele tenha o conhecimento de que isso pode ser destinado diretamente ao fundo de saúde, na prática, ele vai fazer uma doação ao combate à pandemia e, de quebra, ficando regular e quite junto à Justiça Eleitoral. Também, sob a ótica da sociedade, imagino, desperta-se um interesse maior sobre o recolhimento desses débitos, inclusive permitindo que futuramente se façam até o acompanhamento de quanto valor que foi pago, efetivamente foi pago, como que esse valor foi aplicado, enfim. E como dito, né, isso tudo sem nenhum tipo de vinculação, sem nenhum tipo de irreversibilidade, porque se esse não for o entendimento do gestor, ele terá, naturalmente, a sua ampla discricionariedade para fazer o remanejamento do recurso. Então, apenas dentre, enfim, as poucas possibilidades que tínhamos, essa foi, quizás, a única em que vislumbrei haver, pelo menos, subsídios suficientes para provocar esta corte. E assim o fiz, desincumbindo-se de meu mistério, em atendimento à recomendação da Procuradoria-Geral da República. Também ressalto que a partir da elaboração dessa nota técnica, tomei conhecimento de que o mesmo pedido já foi apresentado ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Então, até mesmo com a satisfação da boa acolhida dessa iniciativa, eu ratifico os termos do parecer ministerial, apenas aproveitando este momento para fazer essa um tanto quanto longa sustentação em razão desses pedidos de destinação que doravante serão enfrentados por esse tribunal. Então, são essas as considerações ministeriais, senhor presidente, agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Cumprimento, doutor Pedro, pela sensibilidade de abordar esse tema com tamanha profundidade e retomo, então, a palavra ao relator, doutor Jackson. Conforme se depreende dos autos, após a análise dos documentos apresentados pelo prestador de contas, a unidade técnica manifestou-se pela desaprovação com base na identificação de impropriedades apontada no item 1.3, bem como pela irregularidade do item 1.2, as quais abordo individualmente nesse voto, ao intuito de melhor expor minha convicção acerca do julgamento da presente contabilidade de campanha da candidata.
Item 1.3, despesa com combustíveis, pagos com fundo especial, consoante notas fiscais 24.453, de R$1.000, correspondente a 208 litros e 37, e número 12.517, no valor de 2.580, todas constando como CFOP das notas mencionadas, como venda de combustível lubrificante destinado ao consumidor ou usuário final. Regularmente intimada, a prestadora das contas alegou que utilizou apenas um veículo na campanha, onde fazia o uso principalmente em diversos municípios da Baixada Cuiabana e no município de Rosário do Oeste. Acrescenta que realmente o combustível foi utilizado pela candidata como consumidora final. Os valores elevados de cada uma delas significa que foram adquiridas quantidades superiores a um abastecimento e foram sendo consumidos seguidamente, porquanto a sua campanha ficou centrada, como dito anteriormente, em municípios da Baixada Cuiabana e no município de Rosário Oeste. Nesse item específico, a prestadora de contas cumpriu o que determina na legislação eleitoral, ao apresentar as notas fiscais cujo CFOP é o 5656, e o contrato de cessão de veículos, o que por si só não me permite vislumbrar qualquer impropriedade, pois trata-se de documento fiscal idôneo, emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emenda ou rasuras, contendo a data da emissão, descrição detalhada, o valor da operação e identificação do emitente e do destinatário ou dos contratantes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço. Artigo 63 da Resolução 23.553. Aqui, tá? Assim, também entendeu a douta Procuradoria Regional em seu parecer, ao qual transcrevo. Vou pedir para não transcrever, mas está os senhores aí. Então, essa irregularidade com relação ao combustível, eu entendo que ela ficou sanada. Tá? O item 1.2, omissão dos combustíveis fiscais, que comprove os gastos eleitorais realizados com recurso do Fundo Especial de Financiamento à Campanha, no valor de R$ 3.600. Com relação a essa irregularidade, a candidata alegou que o valor acima referido foi efetivamente utilizado para custear pequenas despesas, não só da candidata prestadora das contas, como de sua coordenadora de campanha, que a acompanhava no dia a dia, relativas a refeições, lanches, hospedagem, água mineral e congêneres. E esclarece que a importância foi sacada em dinheiro, e as notas fiscais e cupons fiscais que acobertavam tais despesas foram extraviadas, impossibilitando o registro das mesmas no sistema SPCE. Nesse sentido, é imperioso destacar que a ausência de notas fiscais que comprovem os gastos eleitorais com recursos do Fundo Especial de Financiamento e Campanha, na prestação de contas em análise, afronta o dispositivo no artigo 56, inciso 2º, a linha C, da Resolução 23.553, cujo texto preconiza de forma clara a exigência de documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recurso do fundo partidário e com recurso do Fundo Especial de Financiamento e Campanha. Ressalto que o candidato que recebe recursos públicos tem obrigação de prestar as contas adequadamente para ser merecedor de aprovação, ainda que com ressalvas. Considerando que não há razoabilidade em receber verba pública e não prestar contas adequadamente, nesse sentido, trago alguns julgados que eu devo pedir vênia para não lê-los. Assim, não se pode olvidar que a não comprovação dos gastos eleitorais realizados com recursos públicos revela a intenção da candidata em não se submeter ao controle efetivo da Justiça Eleitoral, porquanto deixa de demonstrar o destino exato dado aos valores arrecadados e utilizados, impondo-se, em vista disso, a conclusão de que sua campanha se desenvolveu irregularmente. Ademais, observa-se que dos autos, que a irregularidade equivale a 17,6% do total arrecadado na campanha, impossibilitando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. E aqui eu trago mais uma jurisprudência. No caso dos presentes autos, não comprovada a despesa efetuada com o recurso de Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no valor de R$ 3.600, em razão da confessada falta de emissão das notas fiscais, em clara infringência ao disposto da Resolução 23.553. Resta inafastável a desaprovação das contas e a devolução ao Tesouro Nacional dos moldes do artigo 77,
3º, combinado com o artigo 82, parágrafo 1º da mencionada resolução. Com relação ao postulado pelo membro do Parque Eleitoral, em petição da ID número 2956722, qual seja que a determinação dos valores a título de devolução ao Tesouro Nacional, em virtude de sua utilização indevida ou na ausência de comprovação idônea de sua utilização, seja realizada diretamente para os fundos de saúde, especificamente para o combate da pandemia do Covid. Entendo que, apesar de louvável a pretensão ministerial, a legislação eleitoral não dá margem a esse julgador, nesta fase processual, destinar a outra, senão aquela disposta no artigo 82, parágrafo 1º, da resolução da 23.547, que assim exterioriza. Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos de fundo partidário e ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ou sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 dias. Assim como o artigo 16c da Lei 9.504, parágrafo 11, dispõe no mesmo sentido, que os recursos provenientes de financiamento especial de financiamento da campanha que não foram utilizados nas campanhas eleitorais deverão ser devolvidos ao Tesouro Nacional. Ademais, não cabe a esse julgador entrar no mérito de como e quando a União deve dispor dos valores oriundos da devolução eleitoral, uma vez que é ela que detém o conhecimento técnico, contábil e social para sua melhor aplicação ou destinação. Até mesmo o próprio Parquet afirma que abre aspas, diferentemente a devolução ao Tesouro Nacional de recursos regulares de campanha eleitoral tem caráter ressarcitório, não sancionatório. Corresponde, pois, à medida voltada à reposição ao estado quo, ante a expressão da vedação do enriquecimento sem causa. Ou seja, eu tenho que devolver esse dinheiro da onde saiu, para a conta da União. Além do mais, a justificativa utilizada para transferência para o Fundo de Saúde seria em virtude do estado caótico proporcionado pela pandemia do Covid. Entretanto, sabe-se que após esse julgamento, pode ser que a parte que sucumbir maneje eventual recurso para o Tribunal Superior e que até que se finalize com um trânsito em julgado, já terá talvez cessado, quisera, esse estado. E mais, além da vinculação legislativa, temos a necessidade da concordância da União, que somente na fase de cumprimento de sentença torna-se parte processual legítima, representada pela CGU. E aí, sim, talvez, com o consentimento nesta fase processual, poder-se-ia esse magistrado dar destinação diversa conforme pretendido pelo Ministério Público Eleitoral. E aqui eu cito o artigo 61, parágrafo 1º, que dispõe que a Advocacia Geral da União, em fase de cumprimento, ela que dá, se caso não pague, o prestador não faça a devolução, ela pode executar o valor. Com essas considerações, em parcial consonância agora, né? Parcial consonância com o parecer ministerial, julgo desaprovadas as contas de campanha da candidata Janaína Vieira do Nascimento, relativas à eleições de 2018, bem como a devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 3.600, relativas a omissões fiscais e gastos eleitorais com o recurso do Fundo Especial de Financiamento à Campanha, no prazo de 5 dias após o trânsito de julgado, sob pena de remessa de cópias digitalizadas dos autos à representação estadual da Advocacia Geral da União para fins de cobrança. Por consequência, indefiro o pedido do Ministério Público para transferência dos valores ao Fundo de Saúde. É como voto. Aqui, eu até sugiro ao eminente membro do Ministério Público que faça esse pedido, essas solicitações, nas fases de cumprimento de sentença. Porque, por exemplo, lá no meu gabinete tem várias cumprimentos de sentença que aí a gente pode dar oportunidade da União se manifestar e, se caso ela manifeste a concordância, a gente pode autorizar essa transferência direta para o Fundo de Saúde. Caso contrário, nós temos que se ater ao que a legislação nos determina.
Eu não posso criar outros mecanismos que não aquela que está esculpida no artigo 82, parágrafo 1º. É como voto, presidente. Tudo bem, doutor Jackson. Só em relação à sugestão do doutor Jackson, ter feito a referência aí à atuação do Ministério Público, se você me permitir um minutinho só para complementar. Sobre esse ponto específico, né? Pois não. Sim, sobre esse ponto, porque, na verdade, doutor Jackson, é o seguinte, o Ministério Público não intervém em fase de cumprimento de sentença, porque esses valores, na medida em que são ressarcitórios, o interesse público aí, no caso, é secundário, tão somente relacionado à fazenda pública. O Ministério Público não zela por esse tipo de interesse, mas pelo interesse público primário, ou seja, aqueles que envolvem os interesses difusos da sociedade. A partir do momento em que esse valor puder ter uma destinação ao Fundo de Saúde, certamente haverá um interesse do Ministério Público para intervir, mas enquanto tão somente sob a ótica ressarcitória, interesse público secundário, o Ministério Público seguirá essa intervenção. Obrigado, senhor presidente. Doutor Pedro, não querendo polemizar, mas até aqui, só por uma questão de amor ao debate, eu vejo muito a manifestação do Ministério Público em situações em que se coloca o interesse primário e o secundário, faz aquela divisão clássica, né? Mas eu penso que, a partir do momento em que estamos diante de uma pandemia, é uma questão que pode ser, inclusive, muito mais bem trabalhada, de entender que hoje o interesse que poderia ser secundário, aparentemente, passa a ter um status mais importante, talvez até para o interesse primário. Seria uma tese para ser construída na possibilidade, inclusive, de intervenção durante essas fases de execuções. Apenas esse registro, porque realmente hoje uma mudança substancial na situação, né? A princípio eram valores intrapartes e que, neste momento, passa a ter uma envergadura muito maior, porque evidentemente, há um interesse público relevante na destinação desses valores para esse combate do Covid. Mas... Senhor presidente, só também, claro, 10 segundinhos, só para também atenção às considerações sempre pertinentes de Vossa Excelência, particularmente, até entenderia também assim, mas, de fato, como aí nós praticamente regrediríamos à época em que a advocacia pública era fundida ao Ministério Público. Então, enfim, sem prejuízo de deixar a reflexão também, eu vou analisar, mas, claro, haveria muitas dificuldades para isso. É um primeiro momento que está iniciando esse debate, que eu acho importantíssimo. Eu louvo essa iniciativa de Vossa Excelência, trazer à luz esse debate que é de relevante e é muito importante para a destinação desses valores. E aí tem até aquela questão que nós poderíamos também analisar, porque hoje, aplicando a norma do CPC, que veda o princípio da não surpresa, né? Então, essas questões todas, eventualmente, no final de um debate, de uma destinação e não analisada com maior profundidade, e dando uma destinação só ao final, não debatida essa questão durante o curso das ações, então tem vários e vários aspectos que precisam ser analisados. Mas só por amor ao debate, mas fica aqui o meu registro, mais uma vez, pela grandeza de Vossa Excelência. Pois não, doutor Jackson? Eu quero deixar bem claro para o doutor Pedro que eu entendo que a atitude dele, ela é, de todo modo, como bem dito pelo senhor, louvável. Eu admiro essa posição do doutor Pedro, só que eu acho que na fase que se encontra, não há como eu fazer outra coisa senão o que está escrito na legislação. Mas que isso não desanime, doutor Pedro, de trazer essas reflexões para que nós podemos discutir, viu, doutor Pedro? Doutor Ednei, como vota, Vossa Excelência? Excelência, eu tenho umas considerações a fazer. Eu voto com o relator, porém, com algumas considerações. Diante desse período de pandemia, né, muito se discutiu a flexibilização da legislação federal, da legislação em si. Normas da Lei de Responsabilidade Fiscal foram flexibilizadas, a questão orçamentária, em razão dessa pandemia. A Constituição é bem clara e traz como um fundamento da República o princípio, o postulado da dignidade da pessoa humana.
a Constituição está acima de qualquer lei. E também no artigo 196 da Constituição, que disciplina sobre o direito à saúde, me permita aqui fazer essa colocação. Rapidinho, estou procurando aqui. A saúde, 196, é direito de todos e dever do Estado, é um dever, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas, que vise a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Nós estamos diante de uma pandemia, onde as normas, eu sou muito legalista na minha profissão, eu sou extremamente legalista, até porque eu sou um juiz criminal, e lá a gente não pode se arredar da lei. Mas eu entendo perfeitamente a preocupação do doutor Pedro, diante dessa situação que eu também fui juiz eleitoral 4 anos, sou juiz criminal, julgo casos de juizado, da justiça eleitoral, os poucos casos criminais. A gente verifica que a justiça eleitoral ela não tem assim, uma estrutura como a justiça estadual no tocante ao cumprimento daquela resolução do CNJ e do provimento 5/2015 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, que determina uma conta única para fins de depósito das transações penais, suspensão condicional do processo e outros mais. E assim, quando se tem uma transação ou algo assim, geralmente é destinado a uma determinada entidade social, e com isso, realmente, a justiça eleitoral ela fica alijada desses recursos, de uma maior quantidade de recursos para destinar essa pandemia. Então, eu noto que, ao mesmo tempo, deveria ter realmente essa flexibilidade nessa legislação eleitoral, de forma a permitir, pelo fundamento da República, da dignidade da pessoa humana, e pelo artigo 196 da Constituição, que diz que é dever do Estado a implementação de políticas assistencialistas, visada a implementação dos direitos sociais ligados à saúde. Também sobre o ponto do Ministério Público, que Vossa Excelência até comentou sobre aquela categoria, eu entendo que, nesse caso, assim, só por amor ao debate, o artigo 127 diz que o Ministério Público é função permanente e essencial à justiça, incumbindo a defesa do regime democrático, dos interesses sociais e dos individuais indisponíveis. Eu até entendo essa preocupação do doutor Pedro, da mistura, mas nesse caso de pandemia, eu entendo que o Ministério Público ele deve atuar em razão dessa ordem dos direitos sociais, que é o direito da saúde. Então, eu voto aí, acompanho o relator, embora eu entenda que, nos próximos casos, não sei se há viabilidade disso, mas por ter interesse ainda que indireto da União, deveria ser dado ao contraditório, ou pelo menos uma manifestação, embora ela não faça parte dos autos, porque há um interesse da União, nesse caso. Mas eu entendo, eu acompanho, eu sou pela desaprovação das contas, que verifiquei que ultrapassou muito a jurisprudência do egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso, que considera de 10%, foi na faixa de 17%, salvo engano, as despesas, então, considero como desaprovada e entendo que seria possível, diante a essa flexibilização da legislação, diante do fundamento da República, da dignidade da pessoa humana e do dever do Estado de implementar
políticas sociais, em especial a saúde, que é um dever do Estado, e daí eu voto assim, com essa ressalva, acompanhando o relator, mas entendendo pelo deferimento do pedido do Ministério Público Federal, no caso, Procurador Regional Eleitoral. É como voto. Desembargador Sebastião Barbosa. Senhor presidente e eminentes pares, por enquanto, eu acompanho o voto do relator, sem prejuízo, é claro, da análise das preocupações externadas por Sua Excelência, o Diro Procurador da República, e também as achegas que Sua Excelência, o doutor Ednei, também trouxe para que nós examinemos com mais vagar, em outras oportunidades, no correr de todo esse processo, como fazer. Por enquanto, Excelência, eu acompanho o relator. Doutor Sebastião Monteiro. Senhor presidente, eminentes colegas, doutor Pedro, como sempre, inovando com muita propriedade, né, e forçando todos nós a fazermos não só um estudo aprofundado jurídico sobre o tema, mas provocando, tenho certeza, em todos, despertando essa sensibilidade, né, bem registrada pelo presidente, de nos envolvermos com essa situação, esse momento difícil que estamos enfrentando de pandemia. Eu peço escusas ao trabalho apresentado pelo Dr. Pedro, parabenizo a forma como Vossa Excelência apresentou os fundamentos, mas o meu posicionamento também estou em consonância com o relator. Gostaria apenas de fazer um registro, senhor presidente, senhor relator, que, debruçado sobre a matéria, eu encontrei, penso eu, um óbice que precisa e merece registro, que compete exclusivamente ao próprio gestor orçamentário do Tribunal Superior Eleitoral definir, né, enfim, obviamente à luz da legalidade, os destinos desse recurso, não só das condenações desta Egrégia Corte, mas de dos tribunais dos tribunais, né, eleitorais do Brasil. Então, penso que nós temos esse obstáculo, né, de competência, no caso, porque quem faz a gestão desses recursos é o Tribunal Superior Eleitoral. Talvez essa discussão poderia ser tratada no Tribunal Superior Eleitoral, né? E não vou me alongar, né, porque penso que a interpretação dada pelo Dr. Pedro, no artigo 82, parágrafo 2º, apesar de eu achá-la elástica, não acredito que foi essa a razão esculpida no artigo 82, parágrafo 2º. Penso que ali os dispositivos possibilitam, no caso de justiça eleitoral, fixar apenas o termo inicial diverso do fato gerador da incidência da taxa aplicável aos créditos a favor da fazenda pública. Também coaduno do mesmo posicionamento que aqui, em sede de processo de conhecimento, sabemos que 99% desses processos, eles são desafiados por recurso, e esses recursos
serão julgados, sabe-se lá, daqui 2 anos, 4 anos, e esse momento de pandemia, possivelmente, quero acreditar que terá passado, e aí eu penso da utilidade dessa destinação desse recurso já nesse instante, seria, a bem da verdade, uma decisão que não provocaria modificação no mundo exterior. Então, também, e por último, a questão de nós estarmos talvez invadindo competência ou atribuição do Poder Executivo, que cabe, no caso, à conveniência do administrador público fazer as devidas estratégias de onde se destinar recursos dessa natureza. Então, com esse registro, senhor presidente, eminente relator, parabéns pelo voto, eu acompanho Vossa Excelência. Como vota o doutor Fábio Henrique? Presidente, também aproveito para elogiar o doutor Pedro pela iniciativa de propor a destinação dessas multas ao combate à pandemia que a gente tem enfrentado, mas como o doutor Jackson e o doutor Sebastião Monteiro, eu acredito que seria uma invasão muito profunda nas atribuições do Poder Executivo, a quem esses valores são destinados, se a gente tomasse a iniciativa de substituí-lo para aplicar esses recursos no combate à pandemia. Inclusive, eu decidi assim ontem, num processo em caráter monocrático, e com essas considerações, eu acompanho o relator. Como vota o doutor Bruno de Oliveira? Senhor presidente, eu também vou acompanhar, parabenizo o doutor Pedro também pela sensibilidade, mas eu vou acompanhar o doutor relator na íntegra e as manifestações nesse mesmo sentido que me precederam do desembargador Sebastião, doutor Sebastião, desembargador Sebastião, doutor Sebastião, e do doutor Fábio. Me parece aqui que nós não poderíamos, sob pena de forte invasão no princípio da separação dos poderes, dar uma destinação ao recurso diversa daquela que a própria norma impõe. O credor em caso é a União Federal. Então, não me parece que seja possível fazê-lo. Eu faço uma sugestão apenas, eminentes pares. Me parece que, vejam vocês, o doutor Jackson disse, não era, doutor Pedro, para a Procuradoria intervir na fase de execução, mas para que a AGU se manifestasse sobre a pretensão da douta Procuradoria, que é legítima. E se o credor concordar, quem somos nós para discordar, né? Mas depende da vênia do credor. Então, eu faço uma sugestão, como Vossa Excelência pontuou, que 30%, os valores são, desde que os valores se tornem líquidos, houve a condenação, como é no caso aqui. Antes de nós desencadearmos o cumprimento da sentença, e o cumprimento da sentença será feito pela Advocacia Geral da União, antes disso, Vossa Excelência disse que 30% dos valores, eles são pagos voluntariamente, sem o desencadeamento. Intima para o indivíduo pagar sob pena de inscrição endividativa pela AGU eu retifico, não é inscrição endividativa, é cumprimento. Depois seria apenas a inscrição no cadastro de inadimplentes, porque o título aí é judicial. Muito bem. Nós poderíamos, nessa fase de intimação para cumprimento voluntário, aí vai uma sugestão aos eminentes pares, porque aí é algo que cada um vai fazer em seus gabinetes. Eu confesso que eu fiz semana passada e não caminhei nesse sentido. Mas fazer uma reflexão agora. Nós podemos, antes da intimação para pagamento voluntário da obrigação, sob pena de encaminhamento à União, que a União vai tomar conhecimento se não pagou voluntariamente, e se não pagou voluntariamente,
nós vamos ter uma longa fase de expropriação coercitiva dos bens, mas, de qualquer forma, se 30% pelos dados de Vossa Excelência não tinha esses dados pagos voluntariamente, nós poderíamos intimar a União para que se manifeste antes da intimação do credor para pagamento voluntário, que se a União assim concordar, que os valores sejam, desde logo, revertidos a essa conta essa conta da saúde. Não me parece que seja possível que façamos sem a intervenção da União, até porque nós teríamos recurso financeiro sem dotação orçamentária, que é algo que só o poder competente poderá fazê-lo. Com as breves considerações, senhor presidente, eu acompanho na íntegra o voto do doutor relator. Obrigado. Doutor Pedro, só um pouquinho. Presidente, doutor Pedro, acredito que quando o processo transita em julgado, que quando abre primeiro o prazo para a parte recorrer e depois o Ministério Público toma ciência. Se transitar em julgado, nesse momento aí, o senhor já poderia solicitar essa transferência para o Fundo de Saúde, porque daí a gente dá oportunidade para a União se manifestar, logo após o trânsito julgado ali, quando o senhor toma ciência do trânsito. Entendeu? É uma oportunidade que daria para se manifestar nesse sentido. Doutor Jacques, se me permite, essa manifestação já se encontra na prestação de contas. E como o processo de execução é sincrético, vai ser nos mesmos autos, a minha sugestão, dada aos eminentes pares, é que nós, antes de intimar o devedor para pagamento voluntário, e antes de que os autos vão para a AGU, porque só vai para a AGU se não houver pagamento voluntário, o doutor Pedro falou que em 30% dos casos há o pagamento voluntário, que nós encaminhamos a AGU, que nós intimemos a AGU antes do devedor se manifestar, para que ela informe se ela concorda com a destinação. O senhor está entendendo? Porque já tem a manifestação da Procuradoria. Antes de desencadear o prazo para o cumprimento voluntário, a AGU concorda com a destinação? Concorda. Credor, intimo o senhor para pagar em 30 dias, voluntariamente, sob pena de iniciar o cumprimento de sentença. Vai pagar na conta do Fundo de Saúde. É uma sugestão que eu faço. Doutor Bruno, só uma correção de dado fático. A informação que me foi passada seria de cerca de 15% a 20% que fariam esse pagamento voluntário. E também muitos poucos desses julgamentos são objeto de recurso especial, né? Agora, realmente, em fase de cumprimento de sentença, em que se está buscando tão somente esse ressarcimento, já antecipo aos senhores, o Ministério Público prossegue com o entendimento que se trata de interesse público secundário, de interesse puramente ao erário, né? Enfim, sem qualquer interesse público primário, diferentemente da prestação de contas, porque na prestação de contas estamos apurando os comportamentos de cunho eleitoral realizados ao longo de uma campanha, né? Então, por isso, há essa intervenção do Ministério Público, mas tão somente depois, ficando claro que é eminentemente patrimonial, o Ministério Público seguirá sem essa atuação, pois entende que essa é a atribuição inata da advocacia pública. Doutor Pedro, o interesse público primário aí não estaria na persecução do crédito espelhado, mas na intervenção a fim de que seja instada a discussão na fase de cumprimento para o acolhimento da pretensão da Procuradoria. Mas me parece que isso já está nos autos. E, doutor Bruno, na verdade, existe também uma própria limitação material. O Ministério Público tem que escolher bem as frentes em que pretende atuar e que, dentro de uma relação de custo-benefício, possam ser aquelas que tenham o maior chance de retorno. Uma vez que esse pedido já foi colocado, o Ministério Público entende que a discussão fica exaurida, não vai insistir em nenhum tipo de atuação em fase de execução. Perfeito. Eu acho que, então, podemos dizer o seguinte: o resultado, o tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas da campanha da candidata nos termos do voto do outro relator e em parcial consonância com o parecer ministerial. Isso não impede que, uma vez transitada em julgado a decisão, o relator possa tomar essa medida que foi sugerida, ouça a AGU, e havendo concordância, aí sim, fica mais fácil, inclusive aí a destinação já vai de forma específica. Eu acho que o que interessa é que há essa manifestação do Ministério Público, né, com o objetivo de fazer essa destinação. Isso fica esse registro, e é por isso que eu falo que é muito bom esse debate,
porque aí cada relator, uma vez, no momento oportuno, que me parece que nós estaríamos hoje antecipando essa discussão para um momento que não me parece ser o mais adequado. O adequado é na fase dessa execução do cumprimento de sentença. É aí que cada relator tome suas medidas para tentar dar essa destinação mais nobre para esses valores. Então, fica aí esse registro. Senhor presidente? Pois não, doutor. Pois não, doutor. Eu estou acompanhando agora, eu estou no ar porque eu fiquei no mute aqui. Eu também estou fazendo assim como sugeriu o doutor Bruno, todos os casos dessa natureza eu tenho intimado a AGU a se manifestar. Eu acho que se poderia ser uma praxe, se os colegas assim pensarem, que todos façam o mesmo procedimento. Nós uniformizaríamos os procedimentos e, evidentemente, buscaríamos a discussão no momento apropriado. Ok? Doutor Bruno, tem na relatoria de Vossa Excelência, 1.5, é o PJE 06-00334. É uma prestação de contas, exercício financeiro 2018, Partido Humanista da Solidariedade, PHS de Mato Grosso, que passou a ser o Podemos de Mato Grosso, não é isso? A relatoria de Vossa Excelência está com a palavra. Dessa vez o voto é o correto, viu, senhor presidente? Eu não vou tomar mais tempo de Vossa Excelência que o voto é errado, não. Tudo bem. Salve, melhor contente. Como Vossa Excelência já pregou, cuida-se de procedimento administrativo eletrônico instaurado pela Secretaria Judiciária deste Tribunal, nos termos do artigo 30 da Resolução 23546/2017, em razão da ausência de prestação de contas relativa ao exercício de 2018 por parte da Direção Regional do Partido Humanista da Solidariedade, PHS-MT. Diante da não apresentação das contas e em razão do término da vigência do órgão de direção regional do PHS-MT, em 19/9/2019, foram notificados o órgão partidário nacional e os seus representantes para apresentar as contas. Bem como foram cientificados o presidente e o tesoureiro que atuaram no período das contas quanto à omissão da apresentação destas. Todavia, o prazo transcorreu em autos. Foi, então, determinado pela presidência deste tribunal, com um fulcro no artigo tal da resolução tal, a imediata suspensão do repasse das cotas do fundo partidário, bem como a autuação e a distribuição do feito nos termos regimentais. A Secretaria Judiciária certificou a impossibilidade de cumprir o item 1 do despacho presidencial, constante na página 19 do documento em detalhe, haja vista que o Partido Humanista foi incorporado pelo Podemos, conforme o certidão tal. Após a decisão da doutora presidência, sobreveio essa informação de que o partido havia sido incorporado. Assim sendo, com fundamento no artigo 30, inciso 1 e 63 da resolução de regência, que é a 23464, este juízo determinou a notificação do Podemos, na qualidade de incorporador do PHS, na pessoa do atual presidente tesoureiro ou daqueles que desempenhem funções equivalentes, para que suprissem a omissão no prazo de 72 horas, ou seja, prestar as contas anuais. Notificados, o Podemos deixou transcorrer em autos o prazo assinalado. A CCIA manifestou-se pelo julgamento das contas do Diretório Estadual do PHS como não prestadas. Na mesma ocasião, o órgão técnico contábil informou que não consta na base de dados da Justiça Eleitoral informação sobre a distribuição do fundo partidário por parte da Agremiação Nacional PHS. A agremiação emitiu recibos eleitorais no ano em que não prestou contas. Constante consulta no Sistema de Prestação Anual, SPCA. Não consta na base de dados escrituração contábil. Consta na base de dados extrato bancário junto ao Banco Santander para a agremiação. E, por fim, consta a penalidade de suspensão do recebimento de cota do fundo partidário para a agremiação no exercício de 2018. A douta Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer pelo julgamento das contas como não prestadas, com a consequente suspensão de repasse das cotas do fundo partidário, bem como a suspensão do registro ou anotação do órgão de direção estadual da agremiação, nos termos do artigo 48 caput e parágrafo 2º da resolução 23546 de 2017. É o relatório, senhor presidente. Como se manifesta, senhor Ministério Público Eleitoral? Presidente, apenas fazer uma pequena retificação, porque
ao que consta, o parecer pede a suspensão do registro, mas aqui somos compelidos a observar o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Então, nesse ponto, eu retifico o parecer para excluir esse pedido. Obrigado. Retificado, então, retorna a palavra, doutor Bruno. Obrigado, senhor presidente. De forma bem sucinta, o dever de prestar conta, como nós sabemos, anual do partido, está lá no artigo 32 da Lei das Eleições. No caso, a única especificidade é que o partido PHS foi incorporado pelo partido Podemos. O PHS não havia prestado contas, houve incorporação, e a partir da incorporação, o partido incorporador, que é o Podemos, ele tem o prazo de 90 dias para prestar essas contas, regularizar o ativo e o passivo do partido incorporado. Onde que está isso? Está lá na Lei 9.096 e também no artigo 62 da Resolução de Regência, 23.604 de 2019, porque as outras que tratavam do tema foram revogadas por essa. Eu cito aqui que o Podemos incorporou o PHS em 19/9/2019, e a partir dessa data passou a fluir o prazo de 90 dias para o incorporador prestar as contas. E qual que é as consequências da não prestação de contas? Perda do direito ao recebimento do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha. Como bem assentou o doutor Pedro, no que tange a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário, o STF disse que ela não é possível. E eu assento, por fim, que essa sanção aplicável, que é a perda do direito ao recebimento dos recursos, ela se aplica ao partido incorporador, consoante assentada jurisprudência do colendo Tribunal Superior Eleitoral, e não poderia ser diferente, porque aquele que incorpora, ele tem os ônus decorrentes dessa incorporação. Se ele não cumpre este encargo, a sanção, que era decorrente da omissão do partido incorporado, ela alcança o partido incorporador, no caso, o Podemos. Com essas considerações, eminentes pares, senhor presidente, eu estou julgando como não prestadas as contas do Diretório Regional do Partido Humanista da Solidariedade, PHS, incorporada ao Podemos, pode-me referente ao exercício de 2018. Consequentemente, determina a suspensão do repasse de cotas do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ao Podemos MT, enquanto perdurar a inadimplência, e eu deixo de aplicar a suspensão de registro à anotação do órgão de direção estadual, assim como assentou o doutor Pedro no parecer retificado. E este voto, portanto, é em consonância com a manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral. Como voto, senhor presidente? O voto é o doutor Jackson Coutinho. Com o relator. Doutor Ednei. Com o relator, excelência. Desembargador Sebastião Barbosa. Com o relator. Doutor Sebastião Monteiro. Com o relator. Doutor Fábio Henrique. Doutor Bruno, o Podemos foi chamado aos autos para se manifestar? Muito bem, doutor Fábio. Eu assentei, mas como foi muito rapidamente o relatório, ele foi sim, inicialmente a douta presidência, antes da distribuição do feito a um dos membros deste tribunal, em razão da não prestação de contas do partido e da instauração de ofício do procedimento, suspendeu o repasse do fundo para o PHS e determinou a sua intimação. O órgão, a Secretaria Judiciária, disse, olha, nós não podemos intimar o PHS porque só preveio a incorporação. Já concluso a minha relatoria, foi determinada a intimação do Podemos por meio de seus representantes, que eram o presidente, diretor, etc. Então, foi sim, excelência, o Podemos, ele foi instado a regularizar as contas e ele deixou, assim como o PHS, transcorrer em autos o prazo. Perfeito, obrigado, doutor Bruno. Presidente, eu acompanho o relator.
Então, o resultado, o tribunal, por unanimidade, declarou não prestadas as contas do Partido Humanista da Solidariedade, atual Podemos, Mato Grosso, referente ao exercício de 2018, nos termos do voto do doutor relator, e em consonância com o parecer ministerial. Esse é o resultado. Temos 2 processos administrativos, desembargador Sebastião Barbosa. Os 2 são de Vossa Excelência. Eu acho que você tem condições de julgá-los simultaneamente? Sim, senhor presidente. Então, vou só fazer o anúncio, que é o 1.7, que é o processo 0600163, e o 1.8, que é o processo 0600164. Ambos são de revisão de eleitorado. O primeiro, referente à coleta de dados biométricos e revisão de eleitorado de Alto da Boa Vista, lá na 15ª Zona Eleitoral de São Félix do Araguaia. E o segundo é também nos mesmos moldes, porém da cidade de Nova Monte Verde, que pertence à 50ª Zona Eleitoral de Nova Monte Verde. Vossa Excelência, então, com a palavra para ambos. Em ambos, Sua Excelência, o procurador, concordou com a homologação. E nesse caminhar é que eu estou também a ambos homologando. Doutor Pedro, ratifica o parecer? Sim, senhor presidente, está ambos ratificados. Ratificado. Algum voto no sentido contrário? Estamos sendo aqui homologado essa revisão biométrica com cancelamento dos títulos daqueles eleitores que não compareceram à revisão do eleitorado. Algum voto no sentido contrário? De acordo, senhor presidente. Então, para ambos, o resultado. O tribunal, por unanimidade, homologou as revisões do eleitorado com coleta de dados biométricos nos municípios de Alto da Boa Vista e Nova Monte Verde, nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Não havendo nada mais a ser apreciado, eu declaro encerrada a sessão, só alertando aos eminentes membros que a próxima sessão está agendada para o dia 23 deste mês. Vai ser que dia do mês? Quinta-feira, semana que vem, dia 23, tá ok? Doutor Odinei, muito obrigado pela participação, mesmo à distância. Obrigado. Tenham todos, então, um bom dia e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado. Bom dia.